A lição é número 6. O tema é o avivamento no ministério de Pedro. Palavra-chave: ministério. Tá? Antes de eu falar alguma coisa em relação a esse tema tão importante que nós trabalhamos nessa lição 6, vou só falar rapidamente para os irmãos, abrir um parênteses aqui para falar algo em relação a nós professores, como nós nos comportamos em nossa turma, em nossa sala de aula. Irmãos, os irmãos sabem muito bem que nesse trimestre, vou pegar essa lição de hoje como exemplo, você tem o primeiro tópico que vai falar sobre Pedro antes, né, da descida do Pentecoste. E no tópico 2 você vai ter Pedro depois da descida do Pentecoste. Né? Então tem Pedro antes do Pentecoste e Pedro depois do Pentecoste. No tópico 3 você vai estudar o avivamento na igreja atual. Só que se você observar, você vai ver que esse terceiro tópico a gente vai trabalhar mais profundamente lá na 9ª lição, né, do avivamento pentecostal no Brasil. Então, um pouco do processo histórico a gente vai ver lá na lição 9. Então, seria interessante que a gente aprofundasse, mas tentasse extrair tanto do tópico 1 quanto do tópico 2 o melhor para aplicar na realidade local. Porque senão ficaria muita informação e às vezes tem algumas informações que a gente até tem para dar, mas a gente não consegue abrir o leque sobre aquela informação para conseguir tirar algumas possíveis dúvidas, né? Então, por isso que eu falei lá na primeira lição que a gente tem que tomar muito cuidado de não entrar na lição do próximo domingo, porque muitas vezes a gente não tem tempo nem de terminar, né, a lição que a gente está estudando, que a gente está aplicando, muito menos a lição do próximo domingo. Então, tanto o professor quanto os alunos, é bom estar bem consciente em relação a isso, de que não devemos entrar, né, em temas que nós não vamos conseguir abrir ali, destrinçar ele. Por isso que quando você está estudando, é importante você meio que simular, né? Você estuda simulando. Se alguém perguntar isso, se alguém perguntar aquilo, né? Qual caminho tomar? Isso aqui é importante. Você pode abrir um parênteses e falar, irmão, isso aqui é muito importante. Mas se nós formos entrar agora nesse tema, a gente vai sair da lição, né? Pode ser que aí na sua realidade local tem alguns irmãos assim, né, mais afoito, que gostam de falar, e alguns, né, a gente sabe que aí não tem jeito, não é uma exclusividade só minha, é uma exclusividade aí na sua congregação também, de alguns que vai com o copo cheio. Aí não tem muito o que ser feito. Se a pessoa vai com o copo cheio, não está pronto para receber nada, né? Tudo que você coloca derrama. Então essa é uma outra situação. Mas como eu sempre falo, prepara uma aula que você gostaria, ou que você goste, que você gostava, ou que você quer assistir, tá? Então procure evitar aulas muito enfadonhas. Por isso tenta extrair dos textos. Ah, irmão, mas tem alguns irmãos que quando você não termina a lição, eles falam, irmão, não tem disciplina, né, no estudo, ele não consegue terminar uma lição. Não liga para isso, é melhor você ficar no primeiro e no segundo tópico e ninguém sair com dúvida do que alguém sair com dúvida, tá? A gente sabe que, não sei se eu já falei isso em alguns vídeos, a maioria das heresias que surgiram, elas partiram de alguém que estava sentado no banco, ouvindo, né? E ao ouvir, talvez interpretou errado, ou o que ouviu realmente de forma literal, o induziu a procurar caminhos que o levaram a heresias, né? Então muito cuidado com isso. Esse tema sobre Pedro, já há algum tempo eu venho falando, e eu já tenho observado que vários irmãos aqui no canal mesmo repetiram isso, né? Para vocês vão ver como o Espírito do Senhor que habita em mim, habita em você, habita em nós, ele nos comunica, né? Ele nos fala. Há muito tempo sempre eu tenho observado que quando alguém, né, está buscando o Senhor, está de joelho, clamando ele sempre, ele talvez por alguma por falta de ser admoestado, ou talvez pouco tempo de fé, não teve tempo, não ganhou maturidade ainda, gosta de pregar sobre João Batista, que aí ele vai falar, olha, raça de víbora, né? Quem é, então, e essa mensagem muitas das vezes
pregado dentro do templo, pregado num culto aberto à família, muita gente não entende. E a gente sabe que toda reunião em nome do Senhor Jesus, Ele está presente. Tá, irmãos? Ele está presente. E nessa reunião, Ele está lá olhando, né, querendo corações abertos, querendo uma palavra que alguém venha, possa ouvir, não só ouvir, mas entender. Para entender precisa chegar o som correto aos seus ouvidos, né? E às vezes por inadvertência alguém muito empolgado gosta de pregar sobre João Batista. Também é verdade que quando alguém está em dificuldades, porque nós enfrentamos muitas dificuldades nessa vida, né? Eu, você, todos nós enfrentamos. E durante essas dificuldades somos sempre atacados nas nossas fraquezas. Nosso inimigo, tá? Que não aceita bandeirinha branca, ele sabe o que fazer, ele sabe onde atacar, né? Sabe onde está a nossa fraqueza. E nós somos muito perseguidos em relação a isso. E quando nós, muitas das vezes, por também inadvertência, acabamos nos cedendo, nós voltamos e pregamos sobre Pedro, porque Pedro era de 8 a 80, né? Pedro, ele tinha uma questão com ele, não sei se os irmãos já observaram. Pedro, ele era imprevisível. Imprevisível. Se vocês não for observar Jesus, nós somos seguidores do Senhor Jesus. Quando Jesus está caminhando, falando, os irmãos começam a meditar no que está acontecendo em volta naquele momento. Não sei se os irmãos conseguem meditar, imaginar a ação, a atitude de Jesus, o olhar de Jesus, o gesto de Jesus, né? Você vai conseguir sentir e perceber que Jesus sempre foi previsível. Previsível. E como seguidor do Senhor Jesus, Ele nos está a nos mostrar, não só na palavra, mas em atitude, a previsibilidade. Mano. É difícil lidar com pessoas imprevisíveis. Não sei se você conhece alguém que é imprevisível, de repente você convive, está na sua igreja, alguém que é imprevisível, não é fácil. Você nunca sabe da pessoa imprevisível qual vai ser o próximo passo, né? Então você fica sempre ali com o pé atrás em relação a isso. Pedro é essa pessoa imprevisível. A melhor parte que mostra essa imprevisibilidade dele é aquela passagem que Pedro, ao mesmo tempo que fala que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo, né? Logo na sequência, né? Ele tomado por aquela situação de que achando dentro de si, nós vamos ver isso lá em Atos primeiro, né? Lá no início também, que os irmãos lá achavam ainda que o Senhor ia tomar o poder, né? Ia tirar Jerusalém, expor Israel da opressão de Roma e restabelecer um governo humano, né? Então, vocês vão ver a necessidade de receber o revestimento do Espírito Santo. E lá Pedro falou assim, não senhor, o senhor não vai ser entregue à morte, não. E o Senhor Jesus pediu que afastasse dele ali Satanás, que estava usando, né? Pedro deu lugar, estava usando ele naquele momento, através da sua fala. Todo mundo percebe que de 8 a 80 essa era a ligação de Pedro. Mas você pode falar assim, irmão, mas a pessoa que é imprevisível, você sabe que não sabe, irmãos, não sabe. É difícil. A pessoa que tem a imprevisibilidade, irmão, mas alguém que tem isso não está no caráter dele, muitas vezes não, porque a pessoa que é imprevisível, às vezes ele nem sabe que ele tem essa questão. Precisa que alguém de fora fale, ó, você tem essa questão de previsibilidade, né? Você precisa ser mais constante. Lembra do fruto do Espírito, tá? O fruto do Espírito é que gera isso dentro de nós. A nossa natureza, a nossa carne, ela quer de todas as formas sobrepor a espiritual, e nós precisamos estar mortificados o tempo todo com Cristo. Tem um trecho da lição que quero ler, que é muito importante, que ele fala lá assim, a busca contínua pelo poder do alto gera mudanças expressivas em nossa forma de pensar e agir. Qual que é a receita, irmão? Como é que eu faço para resolver isso? A busca constante do poder que vem do alto. A busca constante.
Na lição 9 eu vou trazer alguns dados em relação à igreja no Brasil, mas só para adiantar para os irmãos, né? São 42 milhões, mais ou menos, de pessoas, né, que considera, segundo o IBGE, em 2010, tá? Faz 12 anos, 12 anos para ser mais exato, que de cristãos, né, evangélicos, só evangélicos no Brasil. Né? Agora nos dados de 2021, eu não reparei ainda direito, mas parece que não tem ainda esses dados. A igreja tem crescido, apesar da quantidade de pessoas que têm se afastado, que têm ficado pelo caminho, muitos outros têm sido alcançados por esse evangelho. E todo dia na minha, na sua congregação, você deve ter visto aí, pessoas têm se rendido ao Senhor, pessoas têm testemunhado o que Deus tem feito na vida deles. E o testemunho é uma forma visível de nós ver Deus. Nós conhecemos Deus pelo agir, mas de forma visível nós enxergamos quando alguém conta um milagre, quando alguém conta uma bênção, e Deus está fazendo para aqueles que creem. Os nossos irmãos tradicionais que não creem na atualidade do Espírito Santo, e a atualidade não é porque nós atualizamos, é a atualidade porque nós cremos que assim como foi lá no dia de Pentecostes, também é no dia de hoje. E como acontece no dia de hoje, o Senhor Jesus cura, batiza com o Espírito Santo, dá dons ministeriais. A palavra-chave da lição é ministério de Pedro. Ministério nós podemos entender como um serviço a ser prestado, uma prestação de serviço, servir, né? Como nós servimos, como nós fazemos, como que é o avivamento no seu ministério, o que você tem feito com o ministério, o que você tem recebido do Senhor. Esse é o foco, essa é a palavra-chave no tema da lição de hoje, tá? Então eu quero dizer para todos vocês que o Senhor Deus venha te abençoar com as mais ricas bênçãos do Senhor, que durante toda essa semana você venha ser protegido, você, a sua família, a sua casa, que nenhum mal venha suceder sobre a sua vida. O Senhor Jesus está voltando, Ele precisa de mim, precisa de você, viu, professor? Para alcançar mais alguns, arrebatando do fogo. Assim como Pedro teve o antes e o depois, né? O Pedro é muito reflexo nosso, mas com essa imprevisibilidade que de repente você tem aí, venha ser suprida pelo poder que vem do alto. O avivamento é um poder de Deus que vem do alto. Homem faz barulho, Deus traz o avivamento. Que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus.